Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer ter vocês aqui no canal. A gente vai começar hoje um novo módulo de aulas, uma nova playlist de aulas aqui no canal, falando para você sobre biomas aí. Tema super importante para Enem, super importante para outros vestibulares. É um tema que eu não poderia deixar de colocar aqui, porque ele é super interdisciplinar. A gente vai trabalhar aqui conceitos da geografia, conceitos às vezes da química. Então é um conteúdo que dá pano para manga em prova justamente por conta dessa questão. Ele pode ser aliado à geografia, à química, à física e a outras matérias aí do ensino médio. Conteúdo que o Enem gosta muito, trabalha muito, não os biomas mundiais que a gente vai falar hoje, mas principalmente os biomas brasileiros, que a gente vai dar sequência aqui no canal para você. Então muito importante que você assista essa aula, é a aula introdutória sobre o bioma. Aqui eu vou te apresentar alguns conceitos muito importantes para você entender o restante da matéria. Então, vem comigo para a gente falar um pouco sobre esse conteúdo que eu particularmente adoro, né? Trabalhar um conteúdo que nós, professores de biologia, somos meio que deixados de lado. Fala assim, olha, bioma é com a geografia. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente adora falar sobre eles. Então, vem comigo para a gente trabalhar esse conteúdo aí. Galerite, antes de entrar no que é bioma, primeiro a gente precisa recordar alguns termos principais, tá? Em biologia, a gente divide o estudo do ambiente em níveis aqui. O primeiro nível e o nível mais basal para a gente é o nível de célula. A célula é a menor unidade funcional dos seres vivos, joia? Células se juntam formando estruturas chamadas de tecidos, tecidos se juntam formando estruturas chamadas de órgãos, a um conjunto de órgãos nós damos o nome de sistema. Bacana? Um conjunto de sistemas forma, por exemplo, um organismo complexo, como nós, animais, mamíferos em geral. Se você pegar vários organismos de uma mesma espécie, você tem o que a gente chama de população. Populações de diferentes espécies se juntam formando uma comunidade. Comunidades também são chamados de fatores bióticos. Uma comunidade é um conjunto de seres vivos de uma determinada região, todos eles, sejam eles bactérias, fungos, protozoários, animais, plantas, juntou os seres vivos aí, juntou os fatores bióticos de um local. Você tem a comunidade daquele local e se você aliar essa comunidade de seres vivos aos chamados fatores abióticos, então olha só, se eu pego aqui a minha comunidade de ser vivo, mais o que eu chamo de fator abiótico, A vem de não, bio vem de vida, então fator abiótico é aquilo que não tem vida, mas que é essencial para a nossa sobrevivência, como por exemplo, luz, água, solo, ar, composição de sais do solo, né? Isso é super importante aí, principalmente para plantas, são fatores que não têm vida, não são seres vivos, mas que são essenciais ao desenvolvimento. Se você aliar esses dois fatores, você tem o próximo nível, que é o nível de ecossistema, joia? Então, um ecossistema, ele é um conjunto de fatores bióticos, são seres vivos, mais os abióticos, que é aquilo que não tem vida, mas que é super importante para a sobrevivência, ou para a manutenção dela. Joia? Tio Igor, e eu estou vendo que bioma é o próximo. O que seria um bioma, que é onde eu quero chegar com vocês? Um bioma, ele é um ecossistema grande. Quando a gente fala em grande, a gente fala em área, tá? Porque ecossistemas não precisam ser grandes. A minha boca, a sua boca, por exemplo, é um ecossistema. Ela reúne uma comunidade de seres vivos, bactérias que vivem aí, ela tem condições especiais de umidade, de temperatura, entra de vez em quando luz aí que você abre a boca, de vez em quando fica tudo escuro. Então, se a sua boca reúne uma comunidade de seres vivos e mais fatores abióticos, ela é um ecossistema. Pequeno, mas é. Agora, quando você pega um ecossistema grande, grande em área, e esse ecossistema grande, ele tem uma uniformidade de clima, de solo, de vegetação, às vezes de fauna, de animais, se isso é uniforme, se isso é constante, aí você tem um bioma. Então, o bioma é uma grande área, um grande ecossistema em área que apresenta características próprias de clima, de fauna, de flora, de solo, joia? A gente tem alguns biomas importantes mundo afora e o conjunto desses biomas aí formam o que a gente chama de biosfera, Ao conjunto de ecossistemas e biomas a gente chama de biosfera. Essa biosfera ela está dividida em ciclos. Vou mostrar isso aqui para você.
que a gente chama de biociclos. Existe o epinociclo, que é formado pelos biomas terrestres, liminociclo, que é formado pelos biomas de água doce, e o talassociclo, que é formado pelos biomas de água salgada. A gente vai trabalhar, dessa vez aqui, os epinociclos, os biomas terrestres. Tá? Então, quando a gente fala em bioma, para a prova, bioma terrestre, o epinociclo. Importante lembrar que, como são vários biomas, a gente divide eles em biócoros. Joia? Um biócoro, por exemplo, aqui é o biócoro campo. Tio Will, o que é um biócoro? Um conjunto de biomas com características parecidas. Joia? Então, dentro de campo, por exemplo, eu tenho estepe, pradaria, cerrado, savana. São biomas que têm características parecidas, às vezes de clima, às vezes de vegetação. Tá? Assim como eu tenho um outro biócoro, que é o biócoro floresta. Dentro desse biócoro floresta, eu tenho diferentes biomas. Eu tenho bioma floresta temperada, eu tenho bioma floresta tropical, eu tenho bioma floresta de coníferas, e são esses biomas, ó, esses biomas aqui, que nós vamos especificar das aulas em diante, tá ok? Então, eu separei aqui para você um mapa para a gente dar uma olhada nos principais biomas do mundo. Então, vamos começar aí de cima para baixo, tá? A gente vai começar lá em cima com esse bioma azul aí mais escuro, que é o bioma tundra, tundra ártica e a tundra alpina. Vai ser o nosso primeiro bioma. Próxima aula que já está indo para você no canal, aula de número 1, é para falar sobre a tundra. Logo abaixo da tundra, a gente tem a taiga ou floresta de conífera, que é essa azul mais clarinha que está aparecendo aí para você. Repara que abaixo dela nós temos as florestas temperadas, a famosa floresta das 4 estações, né? Que tem o outono com as folhas caindo, a primavera vistosa, o inverno rigoroso, o verão com tudo verdinho, tá? Então, floresta temperada. Abaixo dela, né? Aí em rosa, a gente tem as savanas, os chaparraus, né? Alguns desertos já aparecem aí abaixo dela, em laranja, ó, nós vamos ter deserto, savana, chaparral, tudo aí embaixo, que é um tipo de campo, tá? E a gente vai ter, tem os campos também de regiões temperadas, né, que aparecem aí embaixo, e a gente vai ter, na linha do Equador, as chamadas florestas tropicais. Essa região aí mais equatorial do planeta, entre o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer e a linha de Equador. A linha do Equador a gente vai encontrar as florestas tropicais. Joia? Que são florestas que explodem em biodiversidade. Então nós vamos trabalhar basicamente esses biomas que eu apresentei para vocês aí ao longo das nossas próximas aulas. Beleza? Com isso a gente fecha essa aula introdutória, só para te apresentar mesmo esses termos. Espero que você tenha gostado, curtido, gostou, aprendeu, já corre aí para a aula sobre tundra para você arrebentar no Enem. Um beijo grande e até lá!